Então, nós temos aqui o destino dos grupos amino dos aminoácidos. Uma visão geral do destino desses grupos amino. Então, proteínas celulares que estejam dentro da célula, dentro dos diferentes compartimentos subcelulares, podem então fornecer, a partir de seus blocos construtores, a partir da degradação desses blocos construtores, a amônia, que será então excretada e direcionada para um órgão em específico em mamíferos, que no caso é o fígado. Ao mesmo tempo, também, aminoácidos advindos de proteínas ingeridas na dieta também podem vir a dispor de seus aminoácidos para que então forneçam os grupos amino e esses serem transferidos para outros grupos. Notem aqui que nós temos aminoácidos que são convertidos em alfa-cetoácidos, ou seja, nós temos o mesmo carbono, um grupo, uma carbonila cetônica, pois está no meio da cadeia carbônica, e nesse mesmo carbono também ligado a ele um grupo ácido carboxílico, né? Um grupo ácido carboxílico que também está vizinho aqui a essa carbonila. Então, a transferência desse grupo amino para um outro grupo, direcionando esse grupo, por exemplo, a um outro alfa-cetoácido, né? Nós temos aqui, por exemplo, o alfa-cetoglutarato, que irá receber esse grupo amino. Ele irá então ser convertido no famoso glutamato, o aminoácido com grupo carregado, grupo R carregado negativamente. E aí, então, esse aminoácido se torna, então, alfa-cetoácido, né? E aí nós temos direcionamento para o fígado. Ao mesmo tempo, também esse glutamato pode ser direcionado para o fígado. Nós também temos que esse glutamato irá liberar, então, esse íon amônio, que é advindo deste primeiro aminoácido, que pode ter vindo da proteína intracelular ou da dieta. E esse grupo, esse íon amônio, ele então será excretado na forma, por exemplo, de amônia, ureia ou ácido úrico. Nós vamos ver por quê, né? Dependendo do tipo de organismo nós estamos tratando. No caso aqui, agrupando, por exemplo, os principais vertebrados. Tá? Nós sabemos que nós excretamos amônia na forma de ureia, tá? Esta amônia advinda dos aminoácidos. Nós também temos que a alanina advinda de músculos, como nós veremos adiante, ela também pode fornecer grupos amino que serão então liberados na forma de íons amônio, tá? E aí forma-se consequentemente um alfa-cetoácido famoso também conhecido como piruvato. Nós também temos uma outra forma de excreção em que a glutamina, um outro aminoácido polar, né, mas não carregado, não possui grupo R carregado, mas polar, ela também pode ser utilizada para a excreção de íons amônio, né? Íons amônio esse, novamente, reforçando advindos de aminoácidos. Então, nós temos que o processo de transferência de proteína de grupos amino, perdão, de proteínas intracelulares, de proteínas da dieta, ele passa pela transferência desse grupo amino para o alfa-cetoglutarato, ok, que forma glutamato. E aí nós temos também a alanina, que vem dos músculos, que libera e forma piruvato, a glutamina, que vem de músculos e os tecidos, que também libera e forma glutamato. Esses grupos todos irão, então, dependendo do organismo e, no caso específico aqui de vertebrados, pode então ser excretado na forma da própria amônia, da ureia ou do ácido úrico, tá? Nós vamos agora entrar em mais detalhes nessa parte. Bom, primeiramente nós precisamos tratar das vias de excreção do nitrogênio. Este nitrogênio, aqui especificamente, tratando-se do nitrogênio advindo dos aminoácidos. A via de excreção do nitrogênio de aminoácidos, ela irá diferir, ela será diferente de acordo com o tipo de organismo. Tratando-se aqui apenas dos vertebrados, né, de metazoários vertebrados, nós temos aqui três vias distintas que
que são relacionadas também ao habitat no qual este vertebrado habita, né? O qual esse vertebrado habita, perdão. E aí, então, nós temos então o habitat, né? O ambiente como determinante para, por exemplo, a evolução desta via em cada tipo de vertebrado. Então, nós temos, por exemplo, vertebrados como boa parte dos peixes ósseos, ok? Que excretam o íon amônio, a amônia, na forma de íon amônio, né, que é advinda dos aminoácidos. Esses animais são ditos, então, amoniotélicos, tá? Aqui só lembrando que nós temos tudo em inglês nesse slide. E aí nós temos que esses animais amoniotélicos, eles excretam, então, a amônia, né, advinda dos grupos amino dos aminoácidos. Boa parte dos vertebrados aquáticos, boa parte dos peixes ósseos excretam os grupos, ou nitrogênio, advindo dos grupos amino, dos aminoácidos na forma de amônia, tá? E aí, isso se deve por quê? Pois o ambiente o qual esses organismos habitam é um ambiente aquoso, com abundância de água. E então não há necessidade de que possamos, por exemplo, precisamos, por exemplo, de adicionar esqueletos carbônicos a esse íon amônio para diminuir, por exemplo, algumas propriedades químicas, tais como, por exemplo, solubilidade em água, camada de solvatação, ok? Então, como o ambiente ele é propício, como o ambiente ele é rico em água, o peixe ósseo, no caso, o animal amoniotélico, ele irá, então, excretar essa amônia advinda dos aminoácidos de forma mais simples, sem nenhum processamento, sem nenhum tipo de metabolismo associado, como é o caso aqui, em que não há adição de nenhum esqueleto carbônico. O que é diferente do que nós vemos, por exemplo, com relação ao homem, né, e mamíferos tais como o homem, que habitam ambientes que apresentam uma quantidade relativa de água, mas bem menor do que o ambiente ao qual os peixes ósseos habitam, por exemplo, animais amoniotéricos de modo geral habitam. Então é necessário que se modifique as propriedades associadas a esse nitrogênio, a esse grupo amino, né, esse íon amônio gerado. Então, diminui-se então a solubilidade desses grupos amino e também a camada de solvatação, a camada de água, né, que circunda, que interage essa molécula, ok? Que é abundante em uma molécula carregada, em uma molécula que é polar, né, que pode fazer, por exemplo, até 4 ligações de hidrogênio. Aqui, no caso, ocorre então que a adição de um esqueleto carbônico, né, oxidado, com a presença de oxigênio, faz com que a polaridade diminua. A polaridade da molécula diminui. Isso faz com que ela se torne menos solúvel e se torne também menos capaz de interagir com moléculas de água, tal como é com o íon amônio. Esses animais são ditos uriotélicos, tá? Esses animais, eles então desenvolveram essa via de processamento específica para a formação da ureia, justamente devido à questão da disponibilidade de água em seu ambiente. Então, ao tentar evitar a perda de água, nós então processamos o íon amônio na forma de ureia, tá? E esse processamento ocorre no ciclo da ureia, que nós veremos nessa aula de hoje. Os animais uriotéricos muitas vezes são vertebrados terrestres. E também há uma exceção entre os peixes, que são os peixes cartilaginosos, tais como são os tubarões. E aí nós temos também aqueles animais que têm ainda menor disponibilidade de água em seus habitats, em seus ambientes. E aí, no caso, qualquer molécula de água que é salva, que é então reservada, que é mantida, é valiosa. Dessa forma, há uma modificação ainda maior, há um processamento ainda maior desses nitrogênios advindos dos grupos amino, dos aminoácidos,
fazendo então com que a molécula tenha uma menor solubilidade e, consequentemente, uma menor camada de solvatação, moléculas de água que interagem com a molécula, fazendo então com que o ácido úrico seja uma molécula insolúvel em água, extremamente insolúvel em água. Isso faz então com que, com a hidrofobicidade, digamos assim, dessa molécula, se economize, né, se reserve moléculas de águas tão preciosas para o organismo, dependendo do seu habitat. E esses animais, então, que formam ácido úrico, nessa tentativa, né, devido à questão da evolução desses organismos em habitats com pouca água, faz com que eles sejam, então, animais uricotélicos, que produzam ácido úrico a partir de grupos amino advindos de aminoácidos. Dentre esses animais, nós temos, por exemplo, pássaros e répteis, né? Professor, mas os répteis, muitos répteis estão aí no caso, né? Você poderia perguntar em ambientes aquáticos. Sim, mas no decorrer da evolução desses animais, né, por muito tempo esses animais habitaram ambientes com baixa disponibilidade de água, fazendo então com que até hoje nós tenhamos répteis, por exemplo, que sejam que mantenham o metabolismo de formação de ácido úrico a partir de aminoácidos. E aí, ele, né, o grande órgão altruísta do nosso organismo. E nenhuma aula melhor para exemplificar o altruísmo do órgão, que é o fígado, né, do que exemplificando o metabolismo dos aminoácidos, né, do catabolismo dos aminoácidos. O fígado é o órgão central para a ocorrência da oxidação dos aminoácidos e excreção do íon amônio durante a via do ciclo da ureia, tá? O fígado, no caso, é o órgão responsável pela metabolização, né, em todos esses organismos também, sejam eles amoniotéricos, ureotéricos, uricotélicos. Ele é o responsável, o fígado, pela metabolização desses íons amônio advindos dos aminoácidos. E aqui é apenas um exemplo, gente. Nós vamos ver o fígado atuando, né, como nós já vimos, por exemplo, né, em algumas partes das aulas anteriores, que ele é o responsável pelo controle metabólico, pela modulação do metabolismo energético nos organismos, tá? E aí o grande exemplo realmente é a questão do aproveitamento do esqueleto carbônico de aminoácidos e da excreção do excesso de íons amônio advindos de aminoácidos, ok? Então, uma salva de palmas para o fígado, né? Bom, e aí nós temos agora aqui os detalhes, né, aqueles processos de excreção, né, de transferência e posterior excreção no fígado desses grupos amino. Então nós temos aqui a formação, por exemplo, do glutamato por transaminação. Esse processo importante em que um aminoácido ele passa seu grupo amino para um alfa-cetoácido e ocorre então a formação de um novo alfa-cetoácido, né? E a formação de um novo aminoácido. Haverá sempre um alfa-cetoácido diretamente associado a um alfa-aminoácido. Então, esse alfa-cetoácido será específico, ok? Como é o caso aqui, por exemplo, do alfa-cetoácido correspondente ao L-glutamato. Qual é o alfa-cetoácido correspondente ao L-glutamato? Nós temos que lembrar disso. É o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, ele é o alfa-cetoácido correspondente ao L-glutamato. Toda vez que o alfa-cetoglutarato receber um grupo amino, né, de um alfa-aminoácido, nós teremos então a formação do glutamato. E aí, então, a transaminação é este processo em que nós temos a transferência de um grupo amino de um dado L-aminoácido, né? Lembrando aqui que todos os aminoácidos que formam as proteínas são derivados de alfa-aminoácidos, que possuem carbonos alfa, e são estereoquimicamente da forma L. Então, o L-aminoácido ele doa e transfere o seu grupo amino para o alfa-cetoglutarato, formando então o L-glutamato a partir desse alfa-cetoglutarato. E então nós teremos a formação aqui de um alfa-cetoácido associado a este, por exemplo. Um exemplo aqui, caso nós tenhamos a alanina,
o alfa-cetoácido correspondente será necessariamente o piruvato. E aí, então nós temos um grupo de enzimas que catalisam esse processo de transaminação, que são as famosas aminotransferases. E as aminotransferases, em todo o processo de transferência de grupos, dependem da coenzima, né, como sendo um grupo prostético, nesse caso, essa coenzima sendo um grupo prostético, ou piridoxal fosfato, ok? Esses processos ocorrem sobretudo no fígado, tá? Que tem como características a coleta de amônia de diferentes aminoácidos, formando apenas um, o glutamato. Ocorre também no citoplasma dos hepatócitos, ok? Outra característica. E a terceira característica importante é que existem várias aminotransferases que são específicas para cada aminoácido.